Tá, então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso aí de redes de computadores. Na aula de hoje, na aula de terça-feira, a gente vai ter a disciplina de dimensionamento de redes de computadores, que equivale lá ao módulo 3 da Cisco, tá? Eu já coloquei lá no SIGA aqui o tópico da aula de hoje, então a gente vai ter uma apresentação da disciplina, eu vou mostrar para vocês o plano de ensino. Já consegui colocar vocês lá no curso, né, da Cisco. Depois a gente vai iniciar, então, o capítulo 1 desse módulo 3, tá? Pessoal, essa disciplina, tá? Quem leciona ela é o professor Jefferson, como eu falei, tá? Só que ele pegou a licença agora de 3 meses e vai voltar somente em julho. Então, provavelmente, eu vou ficar com vocês até o capítulo 7, tá? Mais ou menos, desse módulo 3. E o capítulo 8, 9 e 10, provavelmente ele já vai assumir a disciplina novamente e vai encerrar a disciplina. Então, vocês vão ter 2 professores nessa disciplina, a não ser que aconteça algo aí externo, tá? Mas, a princípio, é isso. Então, essa disciplina aqui, ela é o dimensionamento de rede de computadores, é uma continuação da Academia da Cisco, né, do CCNA. Assim como as 2 anteriores, ela tem 90 horas, ela está no 3º semestre, tá? Do curso. Como pré-requisito, ela tem fundamentos de roteamento e comutação, que foi a disciplina que a gente viu no semestre passado. Tá? E a ementa dela são redes hierárquicas de pequeno porte, projetos de redes escaláveis, redundância em redes, protocolo Spanning Tree, que é o STP, agregação de links, topologia, componentes, tecnologias e padrões de uma rede sem fio, gerenciamento e segurança de rede sem fio, protocolos dinâmicos de roteamento, o SPF, o EGRP, e práticas de configuração e resolução de problemas. Então, a gente vai utilizar computador, projetor multimídia e quadro, se fosse numa aula presencial, tá? Se voltar presencial, mas se não, vai ser só computador e Google Meet. O software Patch Trace, vão continuar utilizando, tá? E também vocês vão ter, então, acesso ao curso do CCNA, Routing Switch, dimensionamento de redes, através da plataforma online da Cisco, tá? Depois eu vou mostrar lá a página do curso, tá? Mas são 10 capítulos, então aqui eu dividi em 10 unidades. A primeira hoje é Design de LAN, que é só uma pequena introdução. O segundo capítulo, a unidade 2, dimensionamento de VLANs. Depois, a unidade 3, protocolo Spanning Tree. A unidade 4, Eternal Chain HSRP. Na unidade 5, a gente vai rever alguns conceitos de roteamento dinâmico, que a gente já viu anteriormente. A unidade 6, EGRP. E a unidade 7, ajuste e solução de problemas no GRP. Tá? Então, provavelmente, aqui vai ser o final da minha participação na disciplina, tá? A princípio, vai ser isso. Aí depois, o capítulo 8, 9 e 10, vai ter o SPF comunicária, o SPF multiárea, e o último capítulo 10, ajuste e solução de problemas de OSPF. Tá? Por a gente estar indo online, pessoal, tá? A média semestral vai ser mesmo, vou usar a mesma fórmula que a gente viu já na disciplina anterior, tá? Quando essa disciplina aqui é presencial, que o Jefferson dá no laboratório, ele faz alguns trabalhos práticos com vocês em aula, e aí um pouco da nota é esses trabalhos, e o restante é o módulo, o exame final e também os exames de capítulo, tá? Como a gente vai tem que se programar para ser tudo online, tá? Então, a nota da disciplina vai ser a média das notas dos exames dos capítulos, dos 10 capítulos, que vai ser 40%. 20% vai ser exames práticos, tá? Esse módulo tem uns 6 ou 7 exames práticos, mas eu vou deixar só 2, provavelmente do OSPF, GRP, não sei, a gente vou ver depois até com o Jefferson para ver o que é mais tranquilo, tá? Então, provavelmente vai ser 2 práticas, assim como foi no módulo 2. Então, 20% da nota, essas 2 práticas. E a nota final, e a terceira nota, que vale 40%, é a nota lá do exame final, que vocês já fizeram no módulo 1 e no módulo 2, tá? Então, o exame final dessa disciplina aqui, desse módulo, é semelhante aos anteriores, tá? É o mesmo estilo, ok? Então, aluno que for aprovado, será aprovado com média igual a 6 ou mais, e frequência maior ou igual a 75%, tá? Então, como aqui a gente não faz o registro da frequência, tá? Como eu falei para vocês, a frequência é vocês fazerem os exames de capítulo, tá? As atividades práticas aqui, isso já vai contar com frequência também, tá? Lembrando que a gente não dá falta se vocês não aparecerem online no horário da aula, tá? Mas sim se vocês não fizerem os exercícios, os capítulos, desculpa. Então, no semestre passado, teve alunos que não fizeram os exames de capítulo, eles rodaram não só por nota, mas rodaram também por falta, porque eles não fizeram o que foi passado, tá? Então, não vale só nota, tá? Os exames aqui, vale também presença de vocês, tá? Que é a forma que eu tenho de cobrar que vocês realmente estão fazendo, já que eu não posso cobrar a presença
na aula agora online, então eu cobro através aqui dos exames de capítulo, tá? Então, depois aqui também tem a bibliografia, vocês podem ver lá depois também, tá lá no SIGA, tá? E atendimento vai continuar por e-mail, WhatsApp, tá? Que é como a gente já tá aí há um ano, tá? Ou também se quiser mandar alguma mensagem lá pelo SIGA. Então, pessoal, aqui está a página do curso, tá? Depois vocês já têm acesso, conseguem ver. Então, o capítulo a gente vai ver hoje que é design de LAN, depois mencionamento de VLANs, STP, Ethernet Channel, roteamento dinâmico, EGRP, solução de problemas do EGRP, o SPF de única área, o SPF multiárea e ajuste de solução de problemas do SPF, tá? Depois que tem as habilidades, os exames práticos, mas como eu falei, vou deixar só 2 aqui, tá? Depois que eu vou arrumar, que isso é mais para frente, tá? Provavelmente vai ser só o EGRP e o SPF, que é os últimos 4, 5 capítulos do módulo, tá? Que vocês vão fazer. E lá no final tem o exame final também, que vai ser só lá no final do semestre, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Por enquanto, nenhuma? Por enquanto, sem dúvida, professor. Então, tu vai abrir já os exames dos capítulos já agora? Pessoal, depois da aula eu vou tentar, tá? Vou tentar já abrir o exame 1, tá? Vou abrir por partes ali, tentar abrir o exame 1, tá? Para vocês, ok? Para depois, quem já quiser ler durante a semana o capítulo 1 e fazer o exame já está aberto, tá? Eu não vou colocar ali depois eu vou passar para vocês, tá? Durante a semana que vem, na outra, mais ou menos o período ali para vocês fazerem. Mas como vocês já estão acostumados, tá? Então a ideia é que, terminou ali o capítulo, já vão fazendo já os exames para não deixar acumular muito, tá? Mas eu vou depois passar para vocês ali em mais detalhes o limite final ali para fazer até o capítulo 4, depois até o 5. Eu até poderia abrir e deixar para vocês aberto praticamente 3 meses, né? Que é o máximo que eu consigo. Mas eu faço justamente isso para vocês terem um cronograma mais certinho, para não deixar tudo para a última hora, tá? Então, de repente, começar a abrir esse meio aos poucos para incentivar vocês a fazerem realmente o negócio em ordem, para depois, lá 3 meses daqui, professor, não fiz nenhum, tem como reabrir, enfim, tá? Então, a ideia é que vocês façam realmente ao longo aí do semestre, tá? Mas o primeiro eu já vou tentar abrir hoje para vocês, ok? Pessoal, então, começando aqui o capítulo 1, chamado Design de LAN, tá? Ele é um capítulo introdutório, é bem teórico, tá? Ele tem aqui 2 subcapítulos, que o primeiro são designs de LAN com fios de campos, que eu vou passar aqui para vocês, tá? Um pouquinho sobre o design, projeto de LANs. A gente já viu algo parecido com isso no módulo 2, tá? E a seção 1.2 seria a seleção de dispositivos de rede do campus. A gente chama rede de campus, tipo uma rede empresarial, uma rede de um campus de uma universidade, tá? Se relaciona ali ao tipo de rede, ao tamanho da rede, tá? Aí essa parte 1.2 aqui, eu vou pedir para vocês leiam depois no material, que é teoria, até eu vou passar aqui depois por cima para vocês, tá? Mas é só falando do tipo de hardware, de switch e roteadores ali, os tipos de equipamentos que existem, a gente já viu um pouco isso também no módulo 2, desculpa, tá? E as configurações básicas de switch e roteador que a gente também já viu lá no início do módulo 2, como configurar um banner, configurar aquelas chaves de acesso, tá? Linhas virtuais, tá? Então, são todos os códigos ali, os comandos que tem, são tudo coisa que a gente já viu anteriormente, tá? Não tem nada novo, ok? Então, aqui iniciando o nosso capítulo aqui, então, a necessidade de mencionar uma rede, tá? Tem alguns erros, tá, pessoal, nos slides, já viram, né? Na hora que a Cisco faz a tradução, tem alguns erros na tradução aqui em português, tá? Então, a gente sabe que, pessoal, à medida que as empresas vão crescendo, quando a gente cria uma empresa, alguém cria uma empresa, normalmente ela começa pequena, tá? E é interessante que, desde esse início, a rede já seja projetada para que ela possa se expandir da melhor forma possível, também de forma segura e também de forma mais otimizada, tá? Gastando menos recursos. Então, inicialmente, posso ter, por exemplo, uma pequena empresa, loja em Nova York, depois ela pode abrir uma nova filial nessa mesma cidade, depois abre uma nova filial dentro da mesma cidade, mas numa região mais longe, tá? Depois pode abrir filiais em outras cidades, outros estados, ou até outros países, tá? E à medida que isso vai acontecendo, a gente precisa fazer com que a nossa rede permita
esse update, né, essa atualização. Então, todas as redes corporativas, tá, normalmente elas devem oferecer suporte à troca de vários tipos de tráfego de rede, oferecer suporte a aplicativos críticos, suporte ao tráfego de rede convergente, tá? Oferecer suporte a diversas necessidades de negócio e proporcionar controle administrativo centralizado. Tá? Então, a gente sabe que a LAN, na verdade, ela é uma infraestrutura que vai oferecer os recursos da rede para os usuários finais, tá? De um único andar ou único prédio. Então, por exemplo, lá na FC a gente tem a LAN lá nos laboratórios, na casa de vocês tem uma LAN residencial. Tá? Então, a LAN é o ponto final que o usuário final utiliza para acessar toda a rede, que normalmente é uma rede bem grande e bem complexa. Tá? Então, a gente viu lá no módulo 2 da Cisco que a gente tem um modelo aqui de design hierárquico, né, que é dividido em 3 camadas, tá? Que é a camada de acesso, a camada de distribuição e a camada de núcleo. Lembrando que a camada de acesso ela é responsável por fazer, então, acesso de dispositivos finais, como computadores, usuários, os telefones, VoIP, por exemplo, a dispositivos sem fio. A camada de distribuição ela faz a conexão entre essas sub-redes aqui da camada de acesso e faz a ligação dessas sub-redes com a camada de núcleo, e a camada de núcleo, por sua vez, faz a ligação entre as camadas de distribuição, as redes da camada de distribuição, e também fornece o acesso aqui, a segurança, né? É onde estão aqui os firewalls, para acesso à internet e acesso a redes externas, tá? E algumas redes corporativas de menor tamanho, tá? Elas condensam a camada de núcleo e distribuição numa única camada, tá? Fazendo que, então, uma camada só tenha essas duas funções aqui, da camada de distribuição e camada de núcleo, tá? Por que a gente tenta fazer isso em camadas, tá? Para facilitar a implementação da rede, gerenciamento e também a escalabilidade da rede, tá? Então, a gente vai projetar uma rede, a gente deve elaborar uma estratégia para ativar a rede a ser disponibilizada e escalar de maneira fácil e eficaz. Então, isso é muito importante. Se eu vou criar uma rede de uma empresa, por exemplo, que tem tendência a crescer bastante no futuro, eu tenho que fazer com que esse projeto já me permita, de forma fácil e eficaz, a expansão dessa rede, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Utilizar equipamentos modulares, expansíveis ou dispositivos em cluster, que possam facilmente crescer de tamanhos, né, serem atualizados. Projetar uma rede hierárquica para incluir módulos que podem ser adicionados, atualizados e modificados conforme necessário. Então, tem que já pensar isso desde o início. Criar uma estratégia também de endereço IPv4 ou IPv6 que seja hierárquica, tá? Então, a gente já tem várias empresas e vários sites que já funcionam com IPv6, tá? Então, a gente pode também criar uma rede já com esses 2 protocolos. Escolher roteadores ou suítes multicamadas para limitar as transmissões e filtrar tráfegos indesejados da rede. Lembrando que suítes multicamadas que funcionam na camada de enlace, camada de rede, eles já têm o papel também de filtrar, tá, e analisar o tráfego a nível de camada de rede. Tá? Então, a gente já consegue filtrar bastante coisa no próprio switch, sem que tenha que chegar no roteador para fazer essa filtragem. Tá? E também implementar links redundantes entre dispositivos entre as camadas de acesso e núcleo. Para que ter links redundantes? Para que a minha rede ela seja o máximo possível, evitar falhas, né? O máximo possível, se caso um link caia, eu tenha outro link ou outros links que façam essa transferência de dados entre a minha rede. Então, falando da expansão da rede, no planejamento para redundância, então a redundância é uma parte importante para projetar a rede, para evitar interrupções do serviço de rede. E o que é redundância? É fisicamente eu ter mais de um caminho para levar os dados de um ponto A ao ponto D, tá? Então, como o nome já diz, é um caminho que ele é duplicado, tá? Então, isso minimiza a possibilidade de um ponto de falha na rede único, né? Por exemplo, se eu tenho uma rede que tem um único caminho, se aquele caminho falha, ele é um caminho importante da minha rede, toda a minha rede vai deixar de funcionar. Então, a ideia é que eu tenha, no mínimo, aí, um ou mais links redundantes ao longo da minha rede. Tá? Então, para fazer essa redundância, a gente deve instalar equipamentos duplicados, tá? E fornecimento de serviço também de failover, que é um termo em inglês para tolerância a falhas, para dispositivos básicos da rede. Então, tem dispositivos que são feitos, isso falando a nível de hardware, tá? Para tolerância a falhas, principalmente aviões ou foguetes espaciais. Os equipamentos deles são totalmente diferentes de equipamentos comuns que a gente vê em casa, porque o próprio componente deles eletrônico, a parte física, tá? Tem blindagens para evitar agentes externos como magnetismo,
umidade, temperatura, pressão, enfim, tá? Então, isso em redes de computadores também, grandes empresas aí, que, por exemplo, sei lá, siderúrgicas, que usam roteadores ou suítes dentro de um ambiente que tem muito, por exemplo, sei lá, enfim, calor, ou pode ter algum intempérie externo, existem equipamentos que são feitos para blindar, tá, esses problemas externos aí. Então, não é só uma questão de falha lógica, mas também uma falha física do próprio hardware, tá? Devido a componentes externos. Então, os caminhos redundantes oferecem caminhos físicos alternativos, como eu falei, para que os dados cruzem a rede. E o protocolo Spanning Tree, que é o STP que a gente vai ver aqui no curso, tá? Ele é obrigatório em caminhos redundantes numa rede Ethernet comutada a nível da camada 2, tá? Para evitar loops a nível de enlace, tá? Esse protocolo ele oferece um mecanismo que desativa caminhos aqui redundantes em uma rede para evitar loops na rede, tá? Então, como, por exemplo, aqui a gente tem caminhos redundantes, o Spanning Tree, ele escolhe um desses caminhos e desativa o outro para que ele não tenha um loop e o pacote a nível de enlace fique ali girando eternamente sem sair do lugar, tá? Então, por isso que o protocolo Spanning Tree é bem importante para que minha rede a nível de enlace, ela tenha links redundantes e funcione da forma correta. Falando aqui em domínios de falha, então uma rede bem projetada, ela deve limitar o tamanho dos domínios de falha, tá? Um domínio de falha, o que é? É uma área de uma rede que, se for afetada, quando o dispositivo ou serviço de rede crítico enfrenta problemas, tá? Aquela porção da rede vai ser prejudicada. Nessa imagem aqui, ó, por exemplo, se esse AP1 aqui falhar, então a comunicação desse notebook H1 vai falhar com todo o restante da rede, tá? Mas aí vai acontecer só um problema aqui, né? Todo o resto da rede continua se comunicando. Se o S1 falhar, esse domínio do S1 é todos esses equipamentos aqui, né? Então, caso esse S1 falhe, esses equipamentos não conseguem se comunicar com a rede de baixo. A mesma coisa vale para o S3, se ele falhar somente, esses dois equipamentos vão estar sem comunicação com a rede. E se o S2 falhar, todo esse domínio aqui. Já se o roteador aqui falhar de borda, que é um equipamento mais crítico, um ponto mais crítico, aí toda a minha rede de cima aqui não vai conseguir se comunicar com a rede de baixo e vice-versa, e muito menos com a internet, tá? Então, a função dos dispositivos que falham determinará o impacto do domínio de falha. Então, como eu falei aqui, o que a gente não quer que falhe aqui nunca seria o roteador, né? Que seria o ponto mais crítico, tá? Então, usar links redundantes, equipamentos também confiáveis, de nível empresarial, que eu falei ali anteriormente, que são equipamentos que o hardware ele tem bem mais proteção contra intempéries externas, tá? Para minimizar as interrupções de uma rede. Então, os domínios de falhas menores reduzem o impacto de uma falha, mas também facilitam a solução de problemas. No modelo de design hierárquico, das 3 camadas de acesso, distribuição e núcleo, tá? Geralmente é mais fácil de controlar o tamanho de uma falha na camada de distribuição, que é a camada intermediária, tá? Nessa camada, os erros podem ficar contidos em uma área menor e afetará um menor número de usuários. Aqui um outro termo que a gente tem é a implementação de bloco de switch, que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Os roteadores ou switches multicamadas são normalmente implantados em pares, com os switches da camada de acesso divididos entre eles de maneira uniforme. Então, cada bloco de switch atua independentemente dos demais, porque reduz o impacto da falha. Então, o bloco aqui do switch AP1 seria somente ele, esse H1. O bloco do switch S1 seria tudo isso aqui em cima. O bloco de switch do S3 seria o S13 mais esses dois equipamentos aqui. O bloco de switch S2 seria tudo isso aqui, tá? Então, quanto maior aqui meu bloco, né, o switch tem uma importância maior na minha rede, e se ele falhar, maior é a nossa falha. Outra coisa importante é o aumento da largura de banda à medida que a minha rede vai crescendo, tá? Então, nesse design também de hierárquico de rede, alguns links entre os switches da camada, eles podem, né, e precisam processar um volume de tráfego muito grande, tá? Então, com vários links convergem em um único link, é possível que esse link se torne um gargalo. Então, por isso tem um protocolo chamado Ether Channel, que a gente vai ver também mais para frente, que é uma forma de agregação de links que permite, então, que o administrador vai aumentando o tamanho da largura de banda entre dispositivos, criando um link lógico dentre vários links físicos. Então, é como se pegasse vários links físicos, vários cabos, e, logicamente, eu unisse num só, tá? Então, estou aumentando a largura de banda usando aqui o Ether Channel. Então, como, por exemplo, aqui, fisicamente eu tenho 2 conexões, mas, logicamente, é como se fosse um cabo só, tá? Acho que é o capítulo 4, se não me engano, a gente vai ver o Ether Channel.
Outra parte importante é a expansão da camada de acesso, que é a conectividade sem fio. A gente hoje não imagina uma rede, né, que lá na ponta final do usuário final, ela não tem um access point para conectar equipamentos sem fio, né, como celulares, tablets, entre outros equipamentos. Não faz sentido hoje a gente ter uma rede que não tenha acesso sem fio. Tá? Então, com certeza, o acesso sem fio é importante para a expansão na camada de acesso, tá? Que são os usuários finais. Então, a rede tem que ser projetada para que possa expandir o acesso à rede para pessoas, dispositivos, conforme necessário. Então, a ideia é que lá no final, na ponta, a rede consiga centenas de equipamentos sem fio conectado a ela. E as vantagens da conexão sem fio é maior flexibilidade, custos menores, a capacidade de adaptação aos requisitos variáveis da rede e da empresa. Tá? A gente sabe que os dispositivos finais vão exigir uma placa de rede sem fio, notebook, ou o próprio celular e tablet, que a placa é embutida, né? Que vão ter, então, lá o transmissor receptor de ondas de rádio, vai ter o drive do software também, para acessar o access point, para se conectar, então, à nossa rede. Outra coisa importante também na expansão da rede é os protocolos de roteamento que são utilizados na rede. Tá? Então, os protocolos de roteamento avançados, como o SPF e o eGRP, que são os protocolos que vão ser vistos aqui no módulo 3, tá? Eles são usados em grandes redes. Tá? O RIP, que a gente viu no módulo 2, é usado só em redes pequenas e redes mais antigas. Os protocolos de roteamento tipo Link State, como o SPF, ele funciona bem em redes hierárquicas maiores, onde a convergência, tá, do protocolo é importante, convergência rápida é importante. Existem dois tipos de protocolos do SPF, um de área única, tem uma única área que é a área 0, a gente vai ver lá no capítulo 8, e também o multi-área, que é o que está nessa figura aqui, que tem sempre uma área 0, que é a área principal, uma área de backbone, tá? E as outras áreas estão sendo conectadas aqui nessa área 0, e o SPF multi-área vai ser visto no capítulo 9. Tá? E tem outro protocolo de roteamento, que é o vetor distância, que é do proprietário da Cisco, que é o eGRP, que também é bastante popular, foi desenvolvido pela Cisco para redes maiores, tá? E é usado principalmente nas redes que usam roteadores da Cisco. Embora ele seja até simples de configurar o eGRP, ele tem recursos aí, opções subjacentes, bem abrangentes e robustos, tá? Então, os dois protocolos principais que a gente vai ver aqui no módulo 3, da nossa disciplina, é o SPF e o eGRP, tá? Que é o final da disciplina. Essa parte do pessoal, que é a seleção de dispositivos de redes, depois eu vou pedir para que vocês leiam em casa, tá? Mas dando aqui uma passada por cima, ela fala de tipos de suítes aqui, e quais fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de comprar o equipamento para criar a nossa rede, tá? E projetar a nossa rede. Também fala da densidade de portas, que é quantas portas o switch possui. A taxa de encaminhamento, que é a taxa máxima que o switch consegue processar, tá? Por segundo. Então, isso é muito importante, dependendo do tráfego que o meu switch recebe e envia por segundo. O Power over Ethernet, que nada mais é do que fornecer energia elétrica para os equipamentos através de um cabo Ethernet, né? Então, o próprio cabo Ethernet que a gente passa dados, a gente também consegue passar energia elétrica para fazer com que o equipamento funcione sem a necessidade de um cabo de energia extra. Tá? Aqui é a computação multicamada, a gente faz um empilhamento de switches, tá? Também. Aqui alguns requisitos dos roteadores, como segurança, agrupamento lógico, tá? A gente já viu também algumas coisas nos módulos anteriores. Roteadores da Cisco e de proprietário, né? Os tipos de roteadores de filial, de borda de rede, que é o que faz a conexão entre redes externas, e provedor de serviço, tá? Quais são as características de cada um deles. Aqui algumas séries de roteadores específicos também. Gerenciamento de arquivos de iOS e licenciamento, já foi visto lá no final do módulo 2 também. Aqui o gerenciamento de banda versus fora de banda é quando a gente faz o gerenciamento de um equipamento através da porta de console ou uma porta auxiliar, a gente fala que está fora de banda, né? Ou outband. O que isso quer dizer? Não estou utilizando a conexão com a internet para fazer o gerenciamento. E quando eu tenho uma configuração em banda, ou em band, é quando eu uso daí lá o HTTP, o SSH, o Telnet, usando aí sim uma rede IP, né, a internet, para fazer a configuração desses equipamentos. E no final tem comandos básicos do roteador, que é o copy run config, array startup config, reload,
Então, todos os comandos que a gente já viu anteriormente, show IP protocols, payroll, show interface, tá? Não tem nenhum comando novo aqui que a gente já não tenha visto no módulo 1 ou no módulo 2, tá? É só para rever mesmo. Esses são comandos do switch lá para configuração de porta, né? A gente também já viu. Então, é só realmente para rever aqui alguns comandos. Não tem nada aí de muito novo, ok? Então, depois, ao longo da semana, vocês aí dão uma lida no material e eu já vou depois tentar abrir, né? Assim, primeiro exame aí de capítulo, para quem já quiser ir fazendo. E aí, na semana que a gente começa a ver o capítulo 2, e eu separei todos os capítulos em 2 aulas, tá, pessoal? Então, daqui para frente, todos os capítulos vão ser sempre 2 aulas, tá? 2 aulas para o capítulo 2, 2 para o 3, 2 para o 4. São capítulos mais grandes, são maiores, então, para nós fazer com mais calma aí, e mais tranquilo também para a gente ir estudando. Dúvidas? Aí se alguém falou coisa no chat aqui. Nada de dúvida, praticamente é o básico que a gente já sabe mesmo. Isso aqui normalmente é o primeiro capítulo, normalmente é uma revisão, assim, por cima de coisas que foram vistas no módulo anterior, né? É mais ou menos isso. Então, não tem nada de muito novo aí. Tá? Eu vi lá o exame também, algumas questões de exame, é bem tranquilo, não é nada de 7 cabeças, então, acho que deve ser o capítulo mais fácil aí do módulo. Os teóricos nunca é difícil, o difícil mesmo é as práticas. O prático começa ali no 3, no 4, para frente começa o prático já, né? Spanning Tree, Weather Channel e... Acho que os piores é o SPF, multiárea. Acho que multiárea ali, deve ser pior. O capítulo 8 e 9 ali. Pessoal, então, a princípio hoje era isso, tá? Eu vou tentar depois abrir ali os exames ali de capítulo. Eu até vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, eu tinha deixado uma data aqui para o exame 1, 2, 3 e 4, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, assim, pessoal, até segunda ordem, tá? Os capítulos de 1 a 4 até 15 de junho para fazer. A gente provavelmente vai terminar o capítulo 4 dia 25 de maio. Eu dei 20 dias a mais, aí, uns primeiros aí. Até 15 de junho de 2021, tá? Então, eu vou depois tentar criar já, abrir os 4 módulos iniciais aqui, deixar aberto para vocês. E até dia 15 de junho, tá? A princípio vai ser isso. Aí os outros depois a gente vai conversando. Dúvidas, senhores? Tudo certo? Ontem vocês tiveram aula com a Sandra, né? Foi, não? Foi, né? Sim, né? Beleza. Deixa eu parar, então, aqui a gravação, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo.